Olá pessoal, dando continuidade ao comentário e resolução da prova da OBMEP 2022, agora a última questão, questão número 6, referente ao nível 3, segunda fase. De acordo com os nossos alunos, essa foi uma questão bastante tranquila, mas eles mencionaram a dificuldade na redação das respostas. Trata-se de uma questão envolvendo o raciocínio lógico qualitativo, tomada de decisão, e a gente coletou os dados informados pelos alunos, ressaltando que também já existem publicações de alguns alunos, obviamente, que mencionaram como que foi abordada essa questão, e aí eu compilei de acordo com o que eu fui recebendo, não só dos nossos alunos do Projeto Olímpico, do IFMG Campus Betim, mas também nas redes sociais, onde várias pessoas, vários alunos que realmente ficam ansiosos, postam o enunciado, né? Às vezes o enunciado tem alguma discrepância, por esse motivo precisamos aguardar a prova oficial para que realmente a solução seja uma solução bastante efetiva. Mas de acordo com as discussões que organizei com os alunos do projeto, o que a gente chegou foi na questão que a gente vai apresentar a partir de agora, ok? Duas companhias aéreas, Conti e Trace, conectam 10 capitais da América do Sul. O diagrama apresenta alguns voos realizados pelas companhias, sendo Conti representada por uma linha contínua vermelha e Trace por uma linha tracejada azul. Os voos estão planejados do seguinte modo: dadas duas capitais quaisquer, apenas uma das companhias realiza voos diretos entre elas, em ambos os sentidos. Entre Brasília e La Paz, não é possível fazer viagens usando apenas a Conti, mesmo fazendo conexões em outras capitais. Está aí o diagrama com as 10 capitais e com alguns destinos já definidos. Por exemplo, Santiago-Bogotá ou Bogotá-Santiago, realizado pela empresa Conti. Bogotá-La Paz ou La Paz-Bogotá, também realizada pela empresa Conti. La Paz-Brasília ou Brasília-La Paz, realizada pela empresa Trace. Ok? E as demais cidades também vão ter os trechos sendo realizados por alguma dessas duas empresas. Item A. Qual companhia faz voo diretos entre Santiago e Brasília? Justifique sua resposta. Então vamos entender primeiramente os dois itens mais importantes da questão. Dadas duas capitais quaisquer, apenas uma das companhias realiza voos diretos entre elas, em ambos os sentidos. Por exemplo, se eu pego aqui La Paz e Brasília, esse destino, tanto na ida quanto na volta, é realizado pela empresa Trace. Portanto, a empresa Conti não faz esse trecho, somente a empresa Trace. Da mesma forma que eu pegue, por exemplo, aqui duas capitais, Bogotá-Santiago, tanto na ida quanto na volta, apenas a Conti faz esse trecho. A Trace não pode fazer esse trecho. Então, se duas determinadas capitais, por exemplo, Caracas e Montevidéu, se a gente sabe que aqui esse trecho é realizado pela empresa Conti, por exemplo, somente a Conti faz esse trecho. A Trace não faz, ou vice-versa. Então, essa é a interpretação do item 1. O item 2. Entre Brasília e La Paz, não é possível fazer viagens usando apenas Conti, mesmo fazendo conexões em outras capitais. Por exemplo, se eu tenho aqui La Paz, Bogotá, Santiago, eu não posso ter aqui a Conti. Por que aqui não pode ser a Conti? Isso a gente já responde, inclusive, o item A. Não pode ser a Conti, porque se for a Conti, eu vou ter um trecho de La Paz com conexões até Brasília, com conexões em Bogotá, Santiago, e esse trecho é feito apenas pela Conti. Isso fere o que está escrito no item 2. Não pode ser feito La Paz e Brasília, não pode ser feito somente por Conti. Poderíamos pegar um outro exemplo. La Paz, Caracas e Brasília. Esse trecho não pode ser feito somente por Conti. Ok? Então vamos ao item A. Qual companhia faz voos diretos entre Santiago e Brasília? Justifique sua resposta. Então veja só, nós podemos pensar aqui
de Santiago a Brasília, indo pela empresa Trace, ou seja, ela fazendo o trecho Santiago-Brasília. Isso é perfeitamente possível. Então, esse trecho direto não compromete nem o item 1 e nem o item 2. Muito bem. Quando a gente olha para o outro exemplo, o segundo caso, então o primeiro caso indo direto com a Trace. O segundo caso é a gente imaginando indo de Santiago para Brasília usando a Conte. Obviamente essa situação ela fere o item 2. Veja, existe um trecho La Paz, Brasília, que é feito apenas pela Conte. Ou seja, essa situação não está em acordo com o que foi proposto aqui no item 2. Dessa forma, esse segundo caso não é permitido. Apenas esse primeiro caso, tendo o voo direto de Santiago para Brasília, ou vice-versa, Brasília-Santiago, apenas pela empresa Trace. Ok? Mas vamos responder, para ficar bem clara aí a ideia da nossa resposta. Qual companhia faz voos diretos entre Santiago e Brasília? Primeira resposta, Trace. Justifique sua resposta. Então a justificativa vai ser a seguinte: a companhia que faz voo direto entre Santiago e Brasília é apenas a Trace, que a gente organizou no primeiro caso. Pois, se a Conte fizer voos diretos entre Santiago e Brasília, que foi no caso aí, no nosso segundo caso, o trajeto com conexões La Paz, Bogotá, Santiago, Brasília, seria realizado apenas pela Conte, o que contraria o item 2. Então foi realmente o que a gente propôs e aqui está a redação da resposta para o item A. Ok? Item B. Explique por que é possível viajar entre Buenos Aires e Brasília usando apenas a empresa Trace. Justifique sua resposta. A ideia é bem parecida com o item anterior. Vamos dividir em 3 casos. Como ele pede para explicar que é possível, ou seja, existe uma possibilidade de viajar entre Buenos Aires e Brasília e não obrigatório, a gente pode pensar de forma direta, obviamente num trecho Buenos Aires-Brasília, sendo realizado pela Trace. E aí já está garantido o trecho sendo realizado apenas pela Trace. Veja que essa configuração nesse diagrama não fere nem o item 1 e nem o item 2. Então, está garantido o voo, é possível ter o voo Buenos Aires-Brasília utilizando a Trace. Muito bem. Mas nós podemos fazer uma análise de um contraponto. Por exemplo, viajando de Buenos Aires para Brasília, indo pela Conte. Só que a gente quer que seja possível viajar entre Buenos Aires e Brasília pela Trace, apenas pela Trace, mas fazendo conexões também é permitido. Então significa que essa situação desse trecho não pode ser pela Conte. E por que não pode ser pela Conte Buenos Aires-La Paz? Porque a gente tem do item 2 que de La Paz até Brasília fazendo conexões não pode ser realizado nesse trecho utilizando apenas uma determinada empresa que é a Conte. Ela não pode fazer o trecho La Paz-Buenos Aires e Buenos Aires-Brasília, esse trecho completo. Então, isso fere o item 2. Então, a gente garante que essa situação ela não é permitida. Mas veja que eu ainda tenho como fazer Buenos Aires-Brasília utilizando a Conte, mas aqui essa situação eu vou ter que modificar. Esse trecho não pode ser pela Conte, porque é ferido aqui o item 2. E a gente pensa na seguinte situação do diagrama. Novamente, o trecho Buenos Aires-Brasília feito pela Conte, mas obrigatoriamente o trecho
Buenos Aires-La Paz terá que ser feito pela trace. Essa é uma situação que a gente garante que obrigatoriamente, se existir esse trecho Buenos Aires-Brasília pela Conte, Buenos Aires-La Paz vai ser sempre trace. E aí a gente também garante a possibilidade de viajar entre Buenos Aires e Brasília, obviamente fazendo conexão em La Paz, usando apenas a trace. Tanto Buenos Aires para Brasília, quanto Brasília-Buenos Aires. Então esse terceiro caso também está garantido. Então a gente mostrou com esses casos que é sempre possível, né, não obrigatório, porque aqui a gente tem um trecho Buenos Aires-Brasília, mas a gente tem também Buenos Aires-Brasília usando a trace. Temos usando a Conte, usando conexões em La Paz usando a trace. Então temos esses casos aqui investigados. Então foi perfeitamente possível viajar entre Buenos Aires e Brasília, uma da forma direta e uma com conexão em La Paz. Vamos ver como é que ficaria a redação dessa questão. No primeiro caso, é possível viajar direto entre Buenos Aires e Brasília utilizando a empresa Trace. Primeiro caso. No segundo caso, se existir um voo direto entre Buenos Aires e Brasília pela Conte, não poderá existir um voo direto entre Buenos Aires e La Paz pela própria Conte, pois o trajeto La Paz, Buenos Aires e Brasília seria realizado apenas pela Conte, o que contraria o item 2 do nosso problema. No terceiro caso, o trajeto entre Buenos Aires e La Paz deverá obrigatoriamente ser realizado pela empresa Trace, garantindo a viagem entre Buenos Aires e Brasília, com conexão em La Paz, sendo realizada apenas pela empresa Trace. Ok? Item C. Dadas duas capitais quaisquer, explique por que é sempre possível viajar entre elas usando apenas a companhia Trace, fazendo no máximo uma conexão em La Paz ou Brasília. Nesse item C, vamos dividir em alguns casos. Pode ser que alguns desses casos sejam repetidos. Mas vamos avaliar todos. E aqui nós estamos diante de uma situação para explicar que é sempre possível, não de forma obrigatória, mas é sempre possível viajar entre essas duas capitais, que eu vou defini-las como C1 e C2, ou podendo ter esse trecho pela trace de forma direta, ou fazendo conexões, por exemplo, aqui em La Paz ou em Brasília, mas fazendo aqui o trecho C1, C2, com no máximo uma conexão. Pode então ser direto. Então vamos ao primeiro caso, que é o caso mais simples, como ele quer explicar que é sempre possível. A gente mostra aqui que pode existir esse trecho pela trace de C1, C2, que é as duas capitais genéricas, de forma direta, está garantido então esse trecho com a empresa Trace. Muito bem. Agora os demais casos, a gente vai utilizar a empresa Conte no trecho. Então agora a gente precisa fazer conexões, porque de forma direta já está garantido. Agora com conexões, no máximo uma. Veja, nós podemos pensar numa conexão em La Paz. Eu venho de C1 para La Paz, utilizando a trace, que vai ser a conexão, e depois para C2, também utilizando a trace. E aí a gente nem precisa preocupar com essa configuração. Aqui a gente já garante que é perfeitamente possível a gente utilizar a conexão La Paz C1, La Paz C2, utilizando a conexão em La Paz, garantimos que a gente consegue de C1 até C2 utilizando apenas a companhia Trace. Então, essa situação também perfeitamente possível. Se a conexão não for em La Paz, eu posso pensar na conexão em Brasília, mas de fato aqui eu tenho que definir uma situação desse trecho pela Conte. E aí a gente pode fazer o trecho C1, C2, mas com conexão em Brasília, tanto na ida quanto na volta.
Muito bem. Então esses 3 casos são imediatos, a gente só procura aí os trechos ou de forma direta, ou com a conexão em La Paz, ou com a conexão em Brasília. E, por enquanto, não me interessa o que está acontecendo aqui. Se a gente já garantiu o trecho com conexão, no máximo uma conexão, está garantido. Muito bem. Agora a gente vai propor o seguinte. Vamos supor que eu queira ir de C1 para La Paz de Conte e de La Paz para C2 também de Conte. Perceba que ainda não temos, né, uma contradição com os itens 1 e 2. Porque os itens 1 e 2, um diz que se o trecho é feito por uma determinada empresa, não poderá ser feito por outra. Então, está garantido aqui no nosso diagrama. E La Paz, Brasília, não pode ser feito aqui apenas pela Conte, ou seja, por mais que eu tenha conexões. Então, até aqui a gente consegue garantir o nosso diagrama. Mas eu preciso sair de C1 e C2 pela trace, fazendo a conexão aqui em Brasília, já que eu já tenho La Paz, Conte. E isso é perfeitamente possível. Então a gente pensa na seguinte situação. Será que aqui pode ser Conte? Ou seja, a gente vai no contraponto. A gente vai nesse contraponto e mostra que ele não vai poder acontecer. E por que esse trecho C1 em Brasília não pode acontecer? Porque ele fere o item 2. Veja, eu tenho aqui um trecho La Paz, Brasília, sendo feito apenas pela empresa Conte. Isso não é possível. E aí o que a gente faz? Isso fere o item 2. A gente apaga esse trecho pela Conte e aí, obrigatoriamente, se realmente essa configuração acontecer, o trecho C1 Brasília tem que ser obrigatoriamente pela trace. Muito bem. Novamente o contraponto. Quero mostrar que é possível viajar aqui pela Conte. Que aí a gente não garante essa situação e aí realmente o problema ele não vai ter a solução que a gente gostaria. Mas veja, da mesma forma que a gente pensou anteriormente, essa situação, esse trecho não pode ser feito pela Conte, porque La Paz e Brasília, com conexão em C2, está sendo feito apenas pela Conte. Isso fere o item 2. Então, esse trecho não pode acontecer pela Conte. E aí, obrigatoriamente, nessa configuração que a gente fez, C2 e Brasília tem que ser feito pela trace. E a gente novamente garante o quarto caso. Esse quarto caso, ele nos mostra que eu consigo sair de C1 indo para C2, ou de C2 para C1 usando apenas a trace. Pode ser que esse caso seja, por exemplo, o mesmo desse, mas eu não posso garantir, porque eu posso, por exemplo, fazer um trecho aqui pela trace e aqui Conte. Então não dá ainda para garantir que é a mesma configuração. Então veja, a gente já está com 4 casos já garantidos que é perfeitamente possível fazer essa situação. De forma análoga, a gente pode pensar em descartar agora Brasília. Por exemplo, continuo com essa situação aqui e essa aqui, ou seja, sempre pela Conte. E isso não fere nem o item 1 nem o item 2. Só que agora a gente vai ter que olhar para a conexão em La Paz. Pelo mesmo motivo, de forma análoga, a gente vem com o contraponto, né? Será que eu consigo ter La Paz C1 pela Conte? Não, porque aí eu vou ter o trecho La Paz Brasília ou Brasília La Paz feito apenas pela Conte. Se esse trecho não pode ser feito pela Conte, obrigatoriamente nessa configuração mostrada aqui, esse trecho tem que ser feito pela trace. E pelo mesmo motivo, será que eu consigo fazer uma conexão pela Conte La Paz, um trecho La Paz C2 apenas pela Conte? Isso não fere o item 1, mas fere o 2, porque eu tenho um trecho La Paz Brasília sendo feito exclusivamente pela Conte. Essa situação não é permitida. Então, obrigatoriamente, com essa configuração, o trecho C2 e La Paz é feito exclusivamente pela trace. E a gente está diante da situação de sair
da capital 1 ir para a capital 2, fazendo conexão em La Paz, que é o que está garantindo, usando no máximo uma conexão. Perceba que esse quinto caso poderia ser igual ao segundo, mas não posso garantir, porque eu posso ter aqui, por exemplo, trace e conte, pode ser trace e aqui conte, ou conte e trace, enfim, a gente tem diferenças nessas situações, podem ter diferenças. Então a gente já está garantindo até o quinto caso, que é perfeitamente possível fazer esse trecho C1, C2 usando apenas a trace, com no máximo uma conexão. Muito bem. Agora a gente vai pensar o seguinte. Se a gente tiver no sexto caso, aqui a empresa Conte, e ao invés de colocar duas contes aqui, eu posso pensar nesse trecho pela Conte e nesse trecho pela trace. E aí a gente tem a seguinte situação. Nós temos que completar agora C1 Brasília. Vamos no contraponto. Vou tentar forçar aqui Conte e vou tentar aqui forçar Conte, porque aí a gente não garante a viagem de C1, C2 apenas pela trace. Eu vou fazer esse trecho pela Conte. Isso não é possível porque fere o item 2, que de La Paz até Brasília, esse trecho está sendo feito exclusivamente pela Conte. Não é possível, então, obrigatoriamente, a gente tem que ter esse trecho nessa configuração, usando a trace. Ainda não garantimos C1, C2. Então, esse caso é um caso bem atípico. Veja, agora pelo contraponto, vamos tentar forçar um trecho C2 Brasília. Veja que esse trecho não pode ser feito pela Conte, porque agora a gente tem La Paz, C1, C2, Brasília, ou seja, de La Paz a Brasília sendo feito exclusivamente pela Conte. Isso fere o item 2. Portanto, essa configuração ela não poderá ser feita pela Conte, e aí obrigatoriamente ela será feita pela trace. Garantimos, portanto, a viagem de C1 para C2 ou de C2 para C1, fazendo conexão em Brasília, que é no máximo uma conexão. Então, o sexto caso também perfeitamente possível. Então veja, fiz aqui pela Conte e trace, agora vou fazer o contrário. Então agora os nossos casos serão análogos. Veja, vou fazer a conexão La Paz C2 e aqui C1 La Paz pela trace. A gente vai no contraponto novamente para tentar inibir essa condição da possibilidade de viajar usando apenas a companhia trace entre duas quaisquer capitais. Então eu vou pensar aqui na Conte C1 Brasília. Veja que essa situação não é possível porque Brasília-La Paz, esse trecho está sendo feito exclusivamente pela Conte, ferindo o item 2. Portanto, esse trecho é feito pela trace. E, novamente, se eu penso que trecho C2 Brasília é feito pela Conte, a gente está diante de um trecho La Paz Brasília, feito exclusivamente pela Conte, o que fere o item 2. Portanto, não é possível que esse trecho seja feito pela Conte, e aí, obrigatoriamente, o trecho é feito pela trace. E a gente garante novamente C2-C1 ou C1-C2, um trecho com conexão em Brasília feito exclusivamente pela trace. Ok? Então, o sétimo item, ou sétimo caso, confirmado. Veja que eu fiz Conte, trace, trace, Conte aqui em La Paz. Agora a gente inverte e a gente finaliza os casos. Esses 4 últimos casos serão análogos. A gente pode pensar Conte aqui, aqui e aqui trace, e já vamos aproveitar esse aqui, Conte aqui e trace nesses trechos. Perdão, é aqui. Vamos apagar essa
essa linha pontilhada. Então, estamos diante de todos os casos envolvidos nas nossas investigações. Veja, pelos mesmos motivos que a gente fez antes, agora fica fácil a gente perceber, no contraponto a gente não quer garantir essa possibilidade de viagem da empresa Trace, né, entre C1 e C2. Então o que eu faço? Eu uso aqui a Conte, mas eu vou ferir o item 2, porque de La Paz a Brasília está sendo realizado exclusivamente pela Conte. Isso não é possível. Então nessa configuração que eu fiz, obrigatoriamente aqui o trecho C1 La Paz é feito pela Trace. Continuando a ferir o nosso, tentar contrariar a nossa proposição, a gente tem aqui o trecho pela Conte, e aí veja, La Paz, C2, C1, Brasília, ou seja, duas conexões. Cuidado, essas duas conexões não têm relação nenhuma com o que ele está pedindo. O que está acontecendo é que está ferindo o item 2. Não pode ter aqui trecho La Paz, Brasília, utilizando exclusivamente a Conte. Então isso refere-se à situação inicial da questão. Então, obrigatoriamente, esse trecho terá que ser feito pela Trace. E aí a gente tem C1, C2 feito exclusivamente pela Trace. A gente garante também esse oitavo caso. E por fim, no contraponto aqui, será que realmente esse trecho La Paz C2 é feito pela Conte? Não, fere aqui o item 2. La Paz Brasília sendo realizado exclusivamente pela Conte. Então, nesse caso, obrigatoriamente, esse trecho é feito pela Trace. E por fim, se aqui a gente conseguir fazer pela Conte, a gente vai realmente não conseguir resolver a questão. Isso não vai ser possível, por quê? Porque La Paz, Brasília, aqui está sendo feito com duas conexões, C1 e C2, e a gente, se realmente isso existisse, veja, eu não consigo ir de C1 e C2, duas capitais quaisquer, utilizando a Trace. Não tem conexão aqui para chegar de C1 e C2 pela Trace. Mas a gente viu que essa situação não é possível, porque fere o item 2, e aí obrigatoriamente o trecho é feito pela Trace, e aí eu tenho C1, C2 feito pela Trace. Obviamente, se a gente conseguir construir aqui alguns trechos, pode ser que vai haver casos iguais, mas não de forma obrigatória. Mas a gente tentou investigar todas as possibilidades e a gente garantiu sempre a possibilidade de viajar entre duas quaisquer capitais genéricas, utilizando apenas a Trace. Para finalizar a questão, vamos à justificativa, ressaltando que a proposta de solução que eu apresentei, obviamente, se na sua prova não coubesse essa totalidade de casos, 9 casos, você poderia fazer bem curtinho, C1, C2, L e B, L de La Paz e Brasília, e aí você faria ali bem curto para que a sua redação fosse a menor possível. Mas você poderia também utilizar menos casos, porque veja só, alguns casos ali são análogos, então você pode fazer um único subcaso e de forma análoga explicar que acontece o mesmo para o caso anterior. Só que isso vai consumindo mais ainda na redação. Então propus maiores ilustrações, explicações ali pelas conexões e, obviamente, a redação ficaria mais curta e você poderia aumentar essa redação colocando que aqueles casos eles são obrigatórios para não ferir os itens 1 e 2. Então é sempre possível viajar entre duas capitais quaisquer usando apenas a companhia Trace, fazendo no máximo uma conexão em La Paz ou Brasília, conforme se verifica em todos os 9 casos avaliados nos diagramas. Ok? Finalizamos, portanto, a última questão da prova, questão número 6. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.